Que Jesus continue nos abençoando a todos. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a necessidade de melhorarmos. Nós sabemos que tudo progride. Nós estamos aqui para progredir, a Terra também progride. E na questão 174, Allan Kardec perguntou assim para os espíritos: tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Porque a gente sabe que a Terra também está progredindo. E do mundo de provas e expiações, nós estamos passando para o mundo de regeneração. E aí, nessa pergunta, os espíritos responderam assim: não, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo, que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. Então, como a Terra está progredindo, e se a gente não progredir junto com ela, pode ser que nós não voltemos mais para cá, que nós sejamos mandados para outros mundos que seja compatível com o nosso nível de entendimento, de vida. E no livro Fonte Viva, pensando na questão da melhora nossa, nós sabemos que não temos condições de progredir sozinhos, né? Allan Kardec mesmo disse que fora da caridade não há salvação, né? Então, a forma da gente progredir é também ajudando a quem convive conosco a progredir, né? Nós não temos outra forma de progredir. E na questão 72, então, do livro Fonte Viva, uma lição chamada Incompreensão, vamos estudar o versículo 22 do capítulo 9 da primeira carta a Coríntios, que Paulo escreveu assim: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios chegar a salvar alguns. Nesse capítulo, Paulo escreve a Coríntios e fala sobre os direitos e deveres de um apóstolo, né? Ele defende que aos que anunciam o Evangelho, que possam viver do Evangelho, mas que ele não faz uso desse direito para que isso não seja um obstáculo ao Evangelho do Cristo. E mais para frente ele vai dizendo que, sendo totalmente livre, se fez escravo para ganhar a todos. Se fez judeu com os judeus, a fim de ganhar os judeus, e assim por diante. E por fim ele diz: fez-se fraco para os fracos, para ganhar os fracos, e fez-se tudo para todos, por todos os meios chegar a salvar alguns. Então vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre esse versículo. Ele diz assim: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo,
prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Então, quando a gente é incompreensível, né? É como se fosse uma treva aonde há luz, né? E ele continua assim: não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Então, para nós não esquecermos, né, de auxiliar. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. Quer dizer, se a gente já entende alguma coisa e está perante a alguém que ainda não entende, é preciso que a gente desça no mesmo nível dessa pessoa para poder ajudar. A luz ofuscante produz a cegueira, né? Se a luz é muito forte, a gente não consegue enxergar, né? Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Então, se nós já temos um pouco de compreensão, temos amor no coração, né? Não devemos humilhar aqueles que ainda não conhecem, né? Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não se faça destrutivo. Então, a gente tem que saber, né, ajudar, porque muitas vezes a gente quer ajudar e acaba destruindo, né? Em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Quer dizer, nem sol demais e nem chuva demais, né? Temos que ter o equilíbrio. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Então, não adianta nada, né, a gente se mostrar superior àqueles que ainda não entendem muita coisa que nós entendemos, ou nos mostrarmos forte perante aqueles que são fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Então, mesmo na escola, né, não estão todos na mesma sala. Eles não vão sair todos juntos. Cada um, né, tem o tempo certo de se formar, né? Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções, né? Então, se a gente tem muito dinheiro, por exemplo, para gastar, né? Nós temos que ter uma responsabilidade perante aquele dinheiro que vamos utilizar, né? E temos que ter um senso de proporção. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Então,
né, quando a gente vai ensinar, né, a gente só vai conseguir realmente fazer essa arte, né, de ensinar se a gente tiver paciência de esperar, né, amparar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. Então, nós só vamos ter mérito, né, se a gente descer ao pântano sem nos contaminar, né? O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Né? Quando a luz penetra, né, num lugar muito escuro, ela penetra leve, silenciosa, sem se sujar, né? E também se retira sem ofuscar, sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. Né? Nós temos esse grande exemplo que foi Jesus, né? Um espírito puro que se fez igual a nós, né? Conviveu conosco para que nós pudéssemos aprender. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de por todos os meios chegar a erguer alguns. Então é necessário, né, que nós possamos descer junto daqueles que não compreendem como nós alguma coisa, para que possamos fazer com que ele também aprenda o que já sabemos. Para ilustrar o nosso estudo, nós trouxemos uma história dessas histórias do momento espírita, né, que é contado, que foi tirado do livro do Augusto Cury. Então ele conta que um aluno muito agressivo, né, muito inquieto, perturbava a classe, né, fazia confusão com os colegas, era insolente, desacatava todos, né, os professores, fazia os mesmos erros, era assim incorrigível. E os professores então não estavam suportando mais. Cogitaram até em expulsá-lo, mas apareceu, né, antes de expulsá-lo, um professor que resolveu investir naquele aluno. E todos os outros colegas falaram que não adiantava, porque aquele menino não tinha conserto, né? Mas ele pediu então um tempo, né, para que ele pudesse conversar mais com aquele aluno e, quem sabe,
resolver o problema daquele aluno. E aí ele começou devagarinho nos intervalos das aulas. Primeiro parecia um monólogo, né? Porque o professor chegava, tentava conversar, o menino não respondia. Mas conforme foi passando o tempo, o aluno também foi se abrindo mais, né? E aí, quando o professor conseguiu conversar mais com este aluno. E conforme foi passando as conversas, né? Ele foi percebendo que aquele aluno, na realidade, passava por um grande problema em sua casa. O pai dele era alcoólatra, chegava em casa bêbado, batia nele, batia na mãe, né? Então, aquela situação de casa, ele acabava refletindo na escola e na vida dele, né? E por isso que ele era agressivo, ele era insolente, não conseguia se relacionar com ninguém, né? Nem com os colegas, nem com os professores. E assim, conhecendo o problema, o professor foi conversando e ajudando ele a poder resolver aquele problema, né? Já que ele era tão difícil resolver o problema do pai, mas que ele pudesse resolver o problema dele, né? Porque daquele jeito ele não iria ajudar em nada. E nessa conversa, então, devagarinho, ele foi se acalmando, foi prestando mais atenção na aula, foi ficando mais gentil com os colegas e conseguiu superar aqueles problemas que estava tendo dentro da escola, né? Não sendo expulso, como todos já estavam querendo fazer com o menino. E na realidade, aquela atitude agressiva daquele menino era um pedido de socorro, mas só que ninguém estava conseguindo enxergar, né? Só aquele professor, quando foi chegando devagarinho, se colocando mais no nível dele, né? Do aluno, como amigo, né? Foi descobrindo tudo aquilo e assim ele conseguiu ajudá-lo. Então, muitas vezes, né, nós temos que fazer isso, né? Se nós temos algum filho com algum problema, se nós somos professores e temos alunos com algum problema, se somos evangelizadores e temos evangelizandos que não para quieto, né? Que só nos traz dor de cabeça nas aulas, né? São várias as situações. Podemos fazer como esse professor, termos paciência, colocarmos no lugar dele, né? Ir conversando devagarinho e assim sabemos que podemos, né, como esse professor, ajudá-los, né? E assim a gente também vai aprendendo, vai nos, né, elevando, aprendendo mesmo a amarmos, né, o nosso próximo como a nós mesmos. Então, é essa a nossa lição de hoje, né? Vamos ler mais uma vez o versículo de Paulo, que diz assim: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E quem sabe, né?
E dessa forma, a gente melhorando e melhorando as pessoas que estão ao nosso lado, possamos ficar aqui na Terra, né? Nesse mundo de regeneração que está se tornando, né? Muitas vezes a gente acha que está muito longe ainda, mas é assim mesmo, né? Como uma casa em reforma, que está tudo bagunçado, né? Mas um dia a reforma vai acabar e a casa vai ficar linda, né? Vamos ver se nós vamos ter esse mérito também de continuarmos na Terra, no mundo de regeneração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus e fazermos a nossa prece. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade da reflexão, que nós possamos, Senhor, lembrarmos desta lição quando tivermos alguém problemático ao nosso lado. Será que ele não está pedindo socorro a nós? Né? Vamos ter a paciência, ajude-nos, Senhor, a compreender o nosso próximo e assim melhorarmos junto deles. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.